Vamos falar um pouco mais sobre a terceira semana de guerra na Ucrânia. Nós vamos conversar agora com a professora Bárbara Mota, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Sergipe. Professora, bom dia, bom sábado para a senhora. Obrigado por nos atender mais uma vez, viu? Bom dia, Rafael. Eu que agradeço pelo convite e bom sábado para você também. Obrigado. Professora, eu queria, antes de mais nada, que a senhora nos colocasse na página desse 17º dia de confrontos. Em que página nós estamos deste livro que está sendo escrito? De aproximação das tropas russas de Kiev, da intensificação da violência do combate, dadas as sanções econômicas que estão sendo aplicadas contra a Rússia de Vladimir Putin e essa aparente resistência maior do que os russos imaginavam por parte dos ucranianos, há possibilidade de algum recuo da Rússia. Onde é que nós estamos agora, professora? Rafael, na minha avaliação, até alguns dias atrás eu tinha uma avaliação um pouco mais positiva em relação ao conflito, mas, enfim, sobre a resolução do conflito, na verdade, mas nos últimos dias aquilo que, enfim, eu pude perceber é que a gente vem identificando uma deteriorização dos termos das negociações, seja pela dificuldade de se implantar corredores humanitários. Em vários momentos eu apontei que colocar os corredores humanitários com efetividade, funcionando de forma eficaz, seria um avanço muito positivo para estabelecer parâmetros de confiança entre ambas as partes. A não execução plena desses corredores humanitários, somada a uma série de notícias que a gente vem recebendo nos últimos dias, como, por exemplo, essa mobilização de tropas que você mesmo apontou e a construção de uma dinâmica de arco em torno de Kiev para talvez a gente identificar um circundamento, digamos assim, da capital. Para além disso, a fala recente do presidente Putin sobre a possibilidade de inclusão de voluntários estrangeiros no conflito, o que nos aponta para o engajamento de indivíduos de nacionalidades diferentes, que por mais que o presidente Putin tenha mencionado que esses indivíduos seriam voluntários e não estariam recebendo nada para se engajar no conflito, do ponto de vista das análises mais correntes de relações internacionais, o que a gente percebe é uma cada vez mais incisiva e uma cada vez mais presente utilização de empresas militares privadas, enfim, o que no jargão comum a gente poderia chamar de mercenários. Então, esses acenos, mais uma vez, a dificuldade para o corredor humanitário, a inclusão de voluntários estrangeiros por parte da Rússia, a possibilidade de uma inclusão militar de Belarus, que até então vinha oferecendo apoio do ponto de vista da utilização do seu território, mas nas últimas horas a gente ouviu algumas notícias sobre, inclusive, o possível engajamento militar desse aliado russo no conflito. E a demora para chegar à capital, vinculada com essa nova mobilização de tropas, que não me parece ser, eu concordo com algumas das questões que foram postas na reportagem, de que essa demora talvez seja uma demora intencional, no sentido de gerar uma concentração de tropas para organizar essas tropas e tomar a capital de assalto, e talvez que a tomada da capital seja uma espécie de grande finale, digamos assim, do conflito, depois que cidades importantes já tiverem sido postas sob o controle da Rússia. Esses elementos que eu apresentei me demonstram, mais uma vez, uma deteriorização dos termos de negociação, das possibilidades de uma resolução no curto prazo para o conflito. Professora, há alguma possibilidade de que o próprio povo russo, a sociedade russa, a oposição na Rússia, que tem dificuldades óbvias de movimentação, não é? Um Estado controlado com mão de ferro desde 99 pelo grupo político de Vladimir Putin, o senhor acha que há alguma possibilidade de que, a partir de que essas sanções econômicas aplicadas pelo mundo comecem a afetar o cotidiano dos russos, comecem a gerar pobreza, a gerar eventualmente falta de mantimentos, falta de emprego, há uma possibilidade de que o maior problema de Putin não esteja na Ucrânia, mas na própria Rússia?
Sem sombra de dúvida, Rafael, sem sombra de dúvida. Por mais que a oposição ela seja não só abafada por uma série de mecanismos, né, na Rússia, então, pelo controle em relação à mídia, pelo controle em relação à utilização das redes sociais, da internet, das informações que chegam até a população de forma mais larga. Então, por mais que essa oposição seja abafada, e por mais que a oposição na Rússia hoje seja uma oposição um tanto quanto fragmentária e dispersa pelos centros urbanos, ainda assim a saída de empresas, o fato de grandes bandeiras de cartão de crédito terem saído da Rússia, enfim, todos esses movimentos são movimentos que não só afetam a vida cotidiana do cidadão russo e a vida cotidiana do cidadão russo médio, para além dos grandes oligarcas e da grande elite econômica, mas também é uma demonstração muito palpável dessa marginalização, desse escanteamento da Rússia perante a comunidade de nações, até mesmo, enfim, indivíduos russos fora da Rússia sofrendo algum tipo de represália, sofrendo algum tipo de discriminação, o que na minha avaliação é totalmente condenável. A gente não pode confundir a população com um governante que exerce uma liderança política e que responde pelo Estado, mas ainda assim esses elementos que vão apresentando para a sociedade russa as punições, e que as punições não só vêm do ponto de vista das sanções econômicas, que podem ser suavizadas a depender de como o Estado russo organize a sua economia, mas essas sanções mais simbólicas, mas que afetam o dia a dia, o acesso a bens que essas populações estão acostumadas, pode fazer com que essa oposição consiga não só se tornar mais vocal, mas como essa oposição também consiga se organizar do ponto de vista criar ali um mecanismo de pressão em relação ao presidente Putin. Então, diante desse quadro, professora, de um risco interno, de estabilidade política interna para Vladimir Putin, com boa parte da comunidade internacional contrária à invasão, oferecendo solidariedade, suporte à Ucrânia. A opinião pública, também sociedade civil do mundo, majoritariamente, pelo menos é o que a gente recebe aqui, apoiando também manifestações do presidente Zelensky, dos ucranianos. Aqui sem me aprofundar demais sobre as razões históricas deste conflito, né? Mas a senhora acha que a resposta deste cerco a Vladimir Putin será mais violência? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, Rafael. Principalmente porque para a gente responder essa pergunta, a gente precisa compreender como a resolução do conflito transcorrerá. Me parece, num primeiro momento, com as informações que a gente tem hoje, que é muito difícil a gente pensar no encerramento para a atual situação de coisas, um encerramento para o conflito que seja bom para o presidente Putin. Talvez a dificuldade nesse momento, seja de pensar uma solução que seja diferente da solução inicialmente pensada pelo presidente Putin, que ou a gente fala de uma capitulação da Ucrânia, incorporação do território da Ucrânia, ou a capitulação da Ucrânia para a construção, enfim, para a subida de um regime fantoche, um regime mais favorável à Rússia. Então, do ponto de vista de quais as saídas que a gente tem, quais as soluções que a gente tem para o conflito, me parece que o que a gente precisa nesse momento é uma concertação global, principalmente que envolva um conjunto expressivo de países, como, por exemplo, a China, como, por exemplo, a Turquia, países que não só estabelecem relações econômicas substantivas com ambas as partes, mas que possam, de certa forma, amenizar toda essa concertação do Ocidente, que possam se apresentar como um interlocutor, um intermediário confiável com o qual o presidente Putin se sinta mais apaziguado de negociar e de conversar, principalmente para que a gente possa
pensar uma resolução em que seja uma resolução que atenda aos interesses da Ucrânia, que acomode as ansiedades do Ocidente em relação a esse movimento bélico da Rússia, mas que também não signifique totalmente um sentimento de humilhação para o presidente Putin, que não signifique totalmente uma percepção de derrota, que não se construa totalmente essa percepção de derrota, porque me parece que se os termos da negociação forem termos em que o presidente Putin se sinta humilhado e que seja construída essa noção de derrota, essa negociação não vai conseguir ir para frente e aí talvez a gente identifique um escalonamento, uma intensificação do conflito justamente pela não aceitação dessa imagem perante as relações internacionais. Então, professora, a partir desse ponto, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre a posição do embaixador brasileiro na ONU, né? Aqui sem entrar no mérito de eventuais declarações do presidente aqui ou acolá, mas pensando no que o Brasil disse no plenário da Assembleia Geral da ONU, convocada extraordinariamente, né? O embaixador acompanhou a condenação à invasão, que foi quase unânime, né? Dos países que formam a ONU, dos signatários da Organização das Nações Unidas, mas fez essa ressalva que a senhora fez. Olha, tantas sanções tão agressivas, podem não atingir, e é provável que não nos faça atingir os objetivos desejados. Basta ver as sanções que são aplicadas à Coreia do Norte, a Cuba. Claro que são outras circunstâncias, coisas absolutamente diferentes, mas os regimes que os países que aplicaram as sanções queriam derrubar com as sanções estão aí até hoje, a Coreia do Norte, Cuba, por exemplo, né? E além disso, as sanções podem travar um caminho que precisa ser destravado, que é a necessidade de negociar com a Rússia. A senhora acha que a posição brasileira na ONU foi coerente com aquilo que o Itamaraty defende ao longo da história? Me parece que sim, Rafael. Me parece que a posição, do ponto de vista da tradição da diplomacia brasileira, a posição do Brasil foi coerente nesse momento. Existem duas nuances que talvez precisam ser colocadas nesse momento. Existe a posição dos países do Ocidente, em que, na minha visão, acertadamente vem intensificando o grau de sanções para gerar um certo estrangulamento da economia russa e com esse estrangulamento possivelmente gerar uma mudança de comportamento da Rússia ou fazer com que a Rússia vá para a mesa de negociações com demandas menores ou com mais boa vontade para negociar os termos do cessar-fogo. Mas o posicionamento do Brasil é um posicionamento que também olha para outras questões que não podem e não devem ser desconsideradas, como, por exemplo, o sofrimento da população russa. Muitas dessas sanções vão atingir essa população, vão atingir a sociedade russa, que, mais uma vez, claro que a gente não está aqui comparando o sofrimento da sociedade ucraniana e o sofrimento da sociedade russa, mas essas sanções podem gerar um agravamento da desigualdade social na Rússia, podem gerar bolsões de miséria, bolsões de dificuldade de acesso em relação a alimento. Então, essa também é uma preocupação importante. Talvez o Brasil esteja identificando um ponto na atual circunstância que seja um ponto marginal para os países do Ocidente, que estão muito mais engajados nessa construção de medidas punitivas que, mais uma vez, na minha visão, são acertadas para que se possa estabelecer algum tipo de cessar-fogo. Mas ainda assim é uma preocupação que precisa ser endereçada, e esses países que possuem um tom um pouco mais moderado, que sempre se apresentam com uma prudência nas relações internacionais, e sobretudo o Brasil, que tem uma tradição larga de atuação internacional humanitária, é fundamental para que a gente pense outras facetas do conflito, como eu comentei, não só as consequências para a sociedade russa, mas também as consequências para os russos fora da Rússia, de que esses indivíduos não sejam discriminados, de que esses indivíduos não sejam alijados por conta de toda a comoção internacional. Então, me parece sim que a diplomacia brasileira vem se apresentando de forma coerente e vem sinalizando para algumas questões que precisam ser pensadas também.
Pois é. Bom, aqui em São Paulo chegaram alguns restaurantes chegaram ao absurdo de parar de servir estrogonofe em retaliação à Rússia, né? Vejam a que ponto chegamos, né? Desistiram, felizmente, em pouco tempo, dada a péssima repercussão da decisão. Mas esse assunto que a senhora aborda é realmente muito importante, né? Há uma possibilidade de que inocentes, porque boa parte da população da Rússia não tem absolutamente nada a ver com isso, acabe de um jeito ou de outro pagando por uma decisão tomada pelo presidente, primeiro-ministro do país desde 1999. Essa semana, né, professora, nós acompanhamos aqui a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, girando por países ali do leste europeu que fazem parte da OTAN, com alertas persistentes, não é? De que caso haja o transbordamento da guerra para algum território, por menor que seja, de um país pertencente à OTAN, as coisas podem ficar piores do que estão. Ontem nós mostramos aqui alguns exercícios militares frequentes, mas nem tanto, sendo realizados na Letônia. O presidente Joe Biden fez um discurso muito duro ontem, né? Falando também na perspectiva de envolvimento de outros países na guerra, caso essa guerra transborde da Ucrânia para algum outro local. A senhora acredita nessa possibilidade? Rafael, na guerra tudo é possível. A guerra muitas das vezes ganha uma proporção e ganha uma dinâmica que ambas as partes não tinham vislumbrado e que não era desejável por ambas as partes do conflito. Então, a possibilidade existe, mas na minha avaliação muito particular, não me parece que esse seja o caso. Não me parece que esse seja o caso, porque para a gente entender o porquê de um possível transbordamento do conflito, um possível transbordamento intencional do conflito para os países da OTAN, a gente precisa também considerar quais seriam os objetivos políticos do presidente Putin para essa extensão do conflito, né? Para o engajamento militar em relação aos países da OTAN. O objetivo político do presidente Putin em relação à Ucrânia, me parece que, entre outros fatores, entre os fatores geopolíticos, também os objetivos também estão afinados a essa reconstrução, a essa retomada da identidade russa, do nacionalismo russo, que está em grande parte associado a uma aproximação do conjunto de nações eslavófilas, que seriam a Ucrânia, a Bielorrússia, Cazaquistão. Então, se a gente compreende esse conflito a partir desse objetivo político, para mim, num primeiro momento, não faria sentido um transbordamento intencional da guerra para os países da OTAN. E, para além disso, essa fala do presidente Biden, a fala da vice-presidente Kamala Harris em relação aquilo que os Estados Unidos estariam dispostos a fazer caso houvesse algum tipo de ataque para algum país membro da OTAN, me parece também que é uma sinalização muito clara para o presidente Putin sobre qual é a linha que ele não pode, qual é a linha que ele não deve cruzar. Então, esses dois pontos, quais são os objetivos políticos do presidente Putin, somado a essa fronteira que foi estabelecida pelos Estados Unidos e pelos países do Ocidente, me sinalizam, num primeiro momento, que essa hipótese é uma hipótese mais difícil de acontecer. Professora Bárbara Mota, de Relações Internacionais da Universidade Federal do Sergipe. Professora, se tudo der certo, se a senhora puder, a gente volta a conversar um pouquinho mais tarde aqui na programação da CNN, combinado? Combinado.